Olha, eu quero só trazer aqui a informação referente à educação. Neste ano, o governo pretende investir 84 bilhões de reais com o ensino básico. Já para as universidades, ele deve destinar 2,44 bilhões de reais. Então, a gente tem um custo, um valor muito superior à educação básica. Eu vou pegar o meu artigo. Pega a quantidade de alunos. Tem que fazer, claro. Eu vou só trazer o meu artigo. Estou falando em valores destinados para institutos federais e universidades federais, 2,44, não per capita. E para a educação básica, 84 bilhões de reais, são esses os números que tenho. Depois você pode consultar também o seu levantamento e a gente volta a debater aqui. Os recursos para a educação básica eles são repassados para os estados. Sim. Estados e municípios que mantêm as redes de ensino. Exatamente. Agora eu quero trazer um outro tema aqui. 2 homens foram identificados e detidos pela Polícia Federal no Pará. Ambos são acusados de ameaçar o presidente Lula de morte. E em Parintins, Lula comentou esse assunto. Vamos trazer. A Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde. Em uma operação da Polícia Federal, um homem foi preso também no norte do país, segundo ele, porque fez ameaças de morte para o presidente Lula, e as informações trazem também que ele possui terras por meio de grilagem naquela região e também teria financiado os atos lá de 8 de janeiro. Como é que vocês entendem essa movimentação que acontece agora sempre que o presidente, ou nas vezes em que o presidente Lula viaja, e possíveis ameaças que cheguem? Há uma necessidade de, nessa questão da polarização que o país ainda vive, mesmo depois desse governo federal assumir o poder, de se olhar bem para essas questões que a divisão eleitoral provocou na população brasileira, ou em parte dessa população, Alan Gani? Não, ameaçar de morte é algo horroroso, e se existe aí uma possibilidade real do crime se concretizar, a polícia está certa em tentar impedir e proteger a vida do presidente Lula. Agora, durante a gestão Jair Bolsonaro, acho que não teve um presidente da República tão ameaçado de morte, inclusive por colunistas da imprensa. Você tinha ali matérias de jornal, você tinha alguns artigos de opinião que desejavam abertamente a morte de Jair Bolsonaro. De uma irresponsabilidade brutal, até porque esse sim já foi alvo de uma tentativa real de assassinato e sobreviveu por um milagre. Piperno, Lula disse que cachorro que late não morde. Vale como discurso e tal, né? Eu prefiro um governo que seja cauteloso em relação a essas ameaças que se multiplicam por aí. Veja, o Brasil teve em 2018, por exemplo, na campanha eleitoral, o Bolsonaro foi lá e tomou uma facada. Eu me lembro que naquele mesmo ano, uma dessas caravanas que o PT fazia, bem no início do ano, ainda na pré-campanha eleitoral, houve um tiro lá quando, enfim, uma caravana do PT passava por uma cidade do sul do país. A gente já viu, por exemplo, candidatos a governos estaduais receberem ameaças. Então, aqui mesmo, né, o ano passado, o governador Tarcísio, quando era candidato. Sim. Então é para tomar cuidado, sim, não é para enfim, subestimar esse tipo de ameaça, não. Segré, o discurso revanchista também, muitas vezes, de ambos os presidentes. E agora, às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Esse discurso inflamado e revanchista de ambos os presidentes também ajuda a criar esse ambiente que acaba sendo mais violento e mais perigoso para essas autoridades públicas. Sim, Evandro, e é uma pena que seja assim. Eu concordo até com a fala do presidente, que ele utilizou de uma maneira política. Cachorro que late não morde. Ninguém vai ameaçar alguém de morte avisando que quer matá-lo. Se ele quiser matá-lo e for esperto, ele vai tentar fazer isso sem avisar que está fazendo isso. Mas, de qualquer maneira, isso não impede a violência nunca.
E a Polícia Federal está perfeita em ir atrás desses malucos que estão ameaçando, nesse caso, a vida do presidente, que é uma questão muito grave. Mais ainda se são pessoas que estão ilegalmente através da grilagem ou que estão financiando atos que possam ser considerados perante a justiça ilegais. Então, está certo. Mas, de novo, volto sempre com essa questão da publicidade que não se vê, né? A questão que está oculta. A maioria das pessoas que batiam palmas para o presidente, de vermelho. Eu ia chamar isso agora, eu ia pedir a sua análise da perfumaria, da história toda, né? O Segré gosta disso, né? Gosto. E eu vou até pedir para se rodar novamente a fala de Lula, mas sem trazer o áudio para que a gente possa comentar. Temos ali então, o Segré, e aí agora aparece o verde e amarelo, ó. Aí tá ótimo, maravilhoso, adorei. Parabéns para quem colocaram a câmera de uma forma bem sutil. E agora quando mostra a pessoa... Então vocês estão favoráveis àquele projeto que quer impedir o governo Lula de usar peças vermelhas, então? Eu acho que o vermelho não tem nada a ver com isso, mas se conseguirmos acompanhar o tape mais tempo, você vai ver que o governo mesmo está perdendo a chance de trazer para uma simpatia ideológica de esquerda a bandeira. A bandeira do Brasil não é vermelha, a bandeira do Brasil é verde, amarela e azul. E essas são as cores do país. Vermelho, se você coloca, é Venezuela, que tem o vermelho. E aí você vê o Maduro todo com uma camisa vermelha, porque é a cor do comunismo, gente. Não é para brincar assim. Se acompanhamos aí as questões, gente, eu estive lá no Foro de São Paulo, eu sei o que está rolando. Piperno? Que você está rindo? Tem um monte de gente vermelho aí, tá todo mundo com a camiseta vermelha aplaudindo o presidente. Por que não aproveita e se coloca a bandeira do Brasil? Pô, o Argentina, se quiser, mas não a vermelha. O que foi, Piperno? Não, primeiro que o público vai usar a camiseta que ele bem entende. Não, que lhe dão. Que lhe dão. Que ele bem entende. Enfim, não sei se... Todos foram comprar camiseta no mesmo lugar. Coisa, atrás do Lula não tinha ninguém de camiseta vermelha. Mostra a imagem. Não, está todo mundo batendo palma. Da equipe do Lula, não. Acho que ele está mencionando o fato dos espectadores estarem de vermelho. Agora, atrás do Lula deixa. Um monte. Deixa usar o vermelho. Você está fazendo exatamente uma manifestação para uma plateia de esquerda que, aí, ó, nenhum. Não, aí perfeito. Nenhum. Bom seria, né? Ou seja, as pessoas usam o que o Segré é o nosso visagista. Fala. Não, que deixa usar o vermelho, porque é uma publicidade negativa. Aí fica claro quem joga a favor do socialismo, do comunismo e quem joga a favor do Brasil com verde e amarelo. Pois é, foram todos no mesmo lugar comprar camiseta. Que perna.